Fim de jogo, fim de mais um resultado frustrante por parte do Sport Clube Corinthians Paulista. Cada dia, cada jogo que passa é uma frustração diferente, é uma raiva diferente, mas a raiva e a frustração não vai embora. Ela sempre está com o Sport Clube Corinthians Paulista atualmente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta o que você achou sobre a partida. E bora lá, eu vou expor o que eu achei sobre o jogo, a minha visão. O Corinthians teve alguns dias trabalhando, né? Enquanto o Fortaleza estava até jogando. O Corinthians perdeu o último jogo para o Del Valle pela Libertadores de 2-1 na terça-feira. Ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e jogou hoje, na segunda-feira. Praticamente 6 dias. O jogo foi 7 horas da noite. 8 horas da noite, perdão. E o que eu vi de diferente? Bom, absolutamente nada. As mexidas do Luxemburgo até que surgiram efeitos efeito no primeiro tempo, na minha opinião. O Corinthians estava um pouco mais disposto, um time mais equilibrado na parte defensiva, tá? Na minha opinião. Mas porque o Fortaleza também não fez com que não testou o Corinthians no primeiro tempo. O Fortaleza foi um time muito apático no primeiro tempo. Na real, o jogo foi apático. Os dois times deixaram muito a desejar. Só no finalzinho, né, que ficou aquele toma lá da cá, parecendo que os dois precisavam de um gol para poder ser campeão, né? Que basicamente quase todo jogo do Brasileirão é assim. Não sei o que acontece, não é de hoje, que só no final do jogo os dois times resolvem jogar bola. Enfim. E aí o Fortaleza não testou o Corinthians tanto defensivamente, né? Na minha opinião. Eles tiveram os dois melhores jogadores deles machucados, lesionados, que saíram. E facilitou pra gente, né? Aí, na minha opinião, o Corinthians não foi tão testado quanto será testado nos próximos jogos contra o Atlético Mineiro fora, clássico em casa, Flamengo fora, por mais que o Flamengo também esteja numa fase ruim, né? Mas ainda assim é muito mais time que o Corinthians. E aí o Corinthians se suportou bem, né? No primeiro tempo, na minha opinião, jogou bem no primeiro tempo. Faltou uma coisa que não adianta a gente ficar martelando todo santo jogo, que é a criatividade, porque o Corinthians não tem o meia de ligação. E botaram na cabeça que o Matheus de Araújo pode ser esse jogador. Pode ser o substituto do Renato Augusto. Cara, ele é um moleque em formação, ele tá entrando e tá tentando buscar o seu espaço, tá tentando se transformar num jogador de futebol, né, profissional. E ele não é esse jogador ainda para substituir o Renato Augusto. Tem que colocar isso na cabeça, cara. Ele não é, mas estão tratando ele como se ele fosse esse jogador. E aí, ele praticamente, na minha opinião, se tornou um jogador a menos no time, de verdade. A não ser pelaquela jogada individual que ele fez. Ele teve uma participação positiva na defesa, teve alguns lances que ele tirou, mas no contexto geral, na minha opinião, ele é um jogador a menos, na minha opinião. Só que tem que colocar sim o moleque para jogar como está fazendo o Luxemburgo. Colocou o Biro, o Corinthians teve vários jogadores da base hoje. Biro, Adson, Murilo, enfim, tem mais. Só que eu acabei esquecendo Matheus Araújo, tem o Fagner também, mas enfim. Então o Luxemburgo está fazendo isso porque ele quer mais velocidade, ele quer mais pegada, ele quer um time mais disposto na marcação. Enfim, na minha opinião, ele mexeu bem. No segundo tempo, o Corinthians, com as mexidas do Luxemburgo, quando ele já ia mexer, já deu errado, já saiu o gol que foi impedido. E depois o Paulinho, na hora que entrou, quando ele ia entrar na real, estava 0-0. O Corinthians tomou o gol. E aí, por sorte, por muita sorte, o Corinthians conseguiu o empate. Como eu disse na gravação também, o Corinthians conseguiu um empate num gol cagado, bola na área, enfim, forçado, porque criatividade não tem. E a culpa é de quem? Do Duílio. A culpa é do Duílio. Eu vi hoje que o Negão, André Negão, esse está se candidatando à presidência do Corinthians. Se esse cara for eleito, eu paro com o canal. Eu simplesmente paro com o canal. É o fim.
Aí pode enterrar o Corinthians. Aí esquece o Corinthians, mano. Se esse cara for eleito presidente do Corinthians, eu paro com o canal. Tô falando isso aqui agora. Sério, de verdade. Essa corja tem que ir embora. Tem que ir embora. O Duílio, há muito tempo, ele vem fechando os olhos. Não só a torcida, como todo mundo alertou que o Corinthians precisava de contratações pontuais, como um meio-campista, lateral, zagueiro, e ele não contratou ninguém, absolutamente ninguém no mercado que chegasse para que pudesse, que contratasse jogador para que ele pudesse chegar e jogar. O Duílio não fez isso. Se nós tivéssemos um meio-campista, não vou dizer a nível Renato Augusto, que é muito difícil, mas um meio-campista que pudesse chegar e jogar, fazer o time jogar principalmente, o Corinthians não estaria nessa situação. No primeiro tempo, se o Corinthians tem um meio-campista, ou até no segundo tempo, se tem um meio-campista de ligação como o Renato Augusto, ou um pouquinho a menos que o Renato Augusto, mas com uma certa criatividade, o Corinthians teria chegado mais fácil no ataque, no gol adversário, e teria feito até aberto o placar, ou até empatado e virado o jogo. Na minha opinião, também o Fortaleza não fez um jogo brilhante. Foi um jogo que deveria ser melhor pelo nível técnico dos dois times. O Fortaleza principalmente pelo atual momento e o Corinthians porque é o Corinthians, estava jogando em casa. Então, na minha opinião, deveria ter sido um jogão de bola. Pelo contrário, eu quase dormi ali. Meu cachorro ficou o tempo todo na gravação ali, eu encostei nele ali, eu quase dormi. E infelizmente a atual situação do Corinthians é lastimável, é deprimente, é ridícula. Do fundo do meu coração, eu não sei o que vai acontecer. A cada dia que passa, a tristeza é maior, o desânimo é maior com esse time. É aquela coisa. No atual momento é difícil. Só Corinthians, só você amando o clube mesmo para você poder aceitar esse tipo de situação. O time jogando mal há muito tempo, coisas que vem desanimando você, né? Quando o time está bem, ganhando títulos e títulos, é fácil falar que torce pro time, enfim. Mas o corintiano ultimamente não tem paz nenhuma, cara. Cada jogo que passa é uma preocupação a mais, é uma dor de cabeça a mais, e isso deixa a gente puto, até porque a gente tem vários outros problemas e a válvula de escape do povo brasileiro é o futebol. E menos o corintiano, que infelizmente já não tem mais essa válvula de escape. E aí, isso é um jogo muito difícil, foi um jogo muito difícil, eu já imaginava que seria, mas eu imaginava que o Corinthians poderia ter ganho, tanto que na abertura do React eu falei que o jogo seria 2-1, eu estava com esse pressentimento. Infelizmente a vitória não veio, agora o Corinthians vai ter umas pedreiras pela frente, né? A sequência do Corinthians é muito difícil, vai pegar o Botafogo fora de casa que está embalado, né? O time do Botafogo não é não é tecnicamente brilhante, digo individualmente, mas coletivamente o Botafogo vem jogando bem, vem jogando certinho, e tanto que os caras ganham os 4 jogos do campeonato, né? Já estão com 12 pontos e o Corinthians só está com 4. Então o Fortaleza tem 8 pontos de vantagem sobre o Corinthians. O Corinthians vai ter que nadar de braçadas até os 45 pontos, né? Que permite basicamente te deixar na primeira divisão. E a minha meta esse ano pro Corinthians é não cair no Campeonato Brasileiro, de verdade. E depois a gente pega o São Paulo em casa, clássico, né? Jogo muito difícil, que com esse time do jeito que tá, se for para perder pros caras, infelizmente vai ser agora, Deus é mais. Mas uma hora todos nós sabemos que isso vai acontecer e, enfim, a cada dia que passa a chance se torna maior, né? Porque acredito que depois que o Corinthians se encaixar e tudo voltar ao normal, entre aspas, vai ser difícil os caras ganharem da gente. Mas com esse time do jeito que tá, dá para os caras quebrar o tabu. E depois a gente simplesmente vai visitar o Flamengo no Maracanã, onde o Corinthians já não tem sorte há muito, muito, muito tempo, né? Teve aquela vitória lá, mas infelizmente, ultimamente somos fregueses também do Flamengo, né? Nos últimos jogos, o retrospecto é totalmente negativo.
Então é um jogo muito difícil para o Corinthians jogar lá contra o pressionado Flamengo também. Então vai ser basicamente o jogo dos desesperados. E é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comenta o que você achou sobre a partida aí, beleza? Tamo junto e até o próximo jogo do canal. É nóis, vai Corinthians. Não sei pra onde, né? Mas vai. Pra algum lugar vai.